O Alex, está rodando em grupos. Nós temos a informação, e está rodando em grupos, de que, olha, GLO está valendo, o general Heleno não saiu do Palácio da Alvorada. Veja, hein? Está rodando aí direto, hein? Heleno não saiu do Palácio da Alvorada. Está rodando que Lula não subiu a rampa do Planalto, mas subiu a rampa do Congresso. Está rodando até que a faixa de presidente tem uma cara de camelô danada. Tem muita informação ainda que necessita de apuração. Mas tá rodando, hein? Tá rodando. Como a carta que a gente já trouxe. Alex, essa informação especial do general Augusto Heleno talvez seja determinante para a gente entender se o resto tem chance de proceder ou não. Lembrando, nós temos um decreto de GLO assinado no dia 11 de agosto. 11 de agosto foi assinado um decreto do presidente da República, GLO, antecipando o processo eleitoral. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. Entretanto, esse decreto publicado no dia 11 de agosto, a gente já até tratou desse decreto aqui com o Cláudio, em outra oportunidade, Bogão. Não tinha amplitude, ou não tinha alcance para chegar a uns 142, para as Forças Armadas assumirem. Tem algum lance no decreto que, embora ele seja um decreto de GLO, me perdoe, está faltando informação para mim aqui agora, estou tentando acessar, Bogão, 11 de agosto. Mas o Bogão está procurando aqui. O Alex, eu entendo que esta informação do Augusto Heleno não ter saído do Alvorada, já vi em vários grupos, né, talvez careça de apuração. Porque pode ser que a partir daí a gente venha apurar o resto. Porque não, o Heleno não está no Alvorada, Lula já entrou no Alvorada, não, o Heleno não está em Brasília, não sei. Mas que está rodando aí, está rodando. E a gente tem o papel aqui de tentar, em especial, desmontar fakes. Acho que é importante deixar claro para aqueles que ainda acham que a gente está aqui para proliferar fakes. O que é uma mentira. A gente está aqui, inclusive, gastando muito do nosso tempo precioso para, muitas das vezes, desmontar as fakes. Tem alguma coisa rodando nesse sentido aí na internet, o Alex Silva? Ô, Pitoli, vamos lá. São duas questões, acredito que distintas, mas é importante a gente deixar bem claro para quem está nos acompanhando. Primeiro fato, o Heleno ele já foi exonerado, então ele já não está mais como ministro, né, no caso ali no GSI. Então, ele foi exonerado no último dia 31, no Diário Oficial da União, assim como vários outros ministros do governo Bolsonaro, incluindo Paulo Guedes. Terminou dia 31. Marcelo Queiroga, exatamente. Então, ele foi exonerado nesse dia 31. Mas a questão é, Pitoli, o GSI, ele não liberou a vistoria no Palácio do Alvorada. Então, mesmo após a posse, no caso como aconteceu ontem, o Lula ainda poderia estar despachando do hotel, participando ali, fazendo já o seu governo, ainda do hotel onde ele está hospedado, Pitoli. Pelo menos essas são as informações que estão sendo divulgadas ainda com relação ao Augusto Heleno e ao GSI. Lembrando que não é uma mudança imediata, né, Pitoli? Não é assim, o Lula virou presidente já no dia 1º, ele vai para o Palácio da Alvorada. Não, tem uma vistoria que acontece no local para saber tudo da forma como estava e como está, e depois ele acaba se mudando para o Palácio do Alvorada. Salvo engano, Pitoli, então, demora algo em torno de uma semana. Então, isso está dentro do processo, de uma certa forma. Não houve essa liberação para vistoria, pelo menos por enquanto, mas deve acontecer já nos próximos dias, viu, Pitoli? Então, o Heleno ele já foi exonerado, já não faz parte mais
do GSI, e nos próximos dias deve acontecer então essa vistoria no Palácio do Alvorada. Mas ainda não entregou a chave do Alvorada, certo? Não, okay. Isso ainda não aconteceu, Pitoli. Até porque o governo Bolsonaro, é sempre importante a gente deixar bem claro, terminou no dia 31, terminou no último sábado. E o governo do Lula começou ontem, no dia 1º. Então, até aí, Pitoli, existe esse período de transição. O Bolsonaro poderia estar ainda, no caso, ali no Palácio da Alvorada, como fez, até os últimos momentos. Acabou deixando o país para ir para Miami na sexta-feira. Acho que vale um recorte disso, porque é o que está rodando agora, viu? Helena ainda está, enfim, em função da vistoria. Agora, a gente também poderia tentar buscar na história como se deu essa transição, para a gente ter comparação, né? Como aconteceu em 2018. Temer saiu quando? Do Palácio da Alvorada. Ele ficou no Jaburu? Ele chegou a ir para a Alvorada? Ele foi para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Ok, ele ficou até que dia? Não sei. A gente precisa começar a apurar para ajudar a confirmar a informação ou desmontar a fake. O Alex está trazendo a informação, não foi feita a vistoria ainda, então teoricamente ainda não foi entregue o Palácio da Alvorada. Não significa, de maneira prática, que Augusto Heleno esteja morando no Alvorada. Tá? Estou dizendo isso porque tem de novo os caras pedindo like, pedindo inscrição, com histórias que a gente vai tentando desmontar aqui ou confirmar aqui. Então, Bogão, faço essa fala nesse sentido para mostrar o seguinte: existem, mais uma vez, aqueles que ainda estão tentando dizer, não, a gente vai reverter, tem GLO, tem Augusto Heleno ainda morando no Alvorada, enfim. Alex, qualquer informação nova que chegar nesse sentido, por gentileza, traga para o ouvinte Jovem Pan. Mas, Bogô, as conversas estão rodando. Não, gente, para. Ex-presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. Presidente eleito Lula, infelizmente, gostem, não gostem, queira, não queira, o Lula tomou posse. Sabe? Provavelmente essa demora em fazer as vistorias, as análises dentro do Palácio da Alvorada, deve-se ao fato do presidente Bolsonaro ter deixado ali logo no final do ano. E precisa ter uma vistoria, até para troca, acho que de equipamento, de materiais que o presidente eleito precisa. Mas, por favor, uma situação já foi, infelizmente. A gente tem que cobrar, sim, das Forças Armadas em relação ao relatório da lisura do processo eleitoral. Eu acho que é uma cobrança válida. A gente tem da Justiça Eleitoral também, e em especial, que forneça esses materiais, essas informações às Forças Armadas. Ficar em cima, fiscalizar, mas infelizmente o presidente Lula tomou posse. Eu disse aqui na rádio, Pitoli, venho dizendo há vários dias, que a importância dessas informações da Justiça Eleitoral, através dos códigos-fontes, logs de urnas, os commits, para as Forças Armadas, é para mostrar a lisura do processo. Se realmente, eu tenho o direito de ter dúvida em relação a isso, como vários brasileiros têm dúvida em relação ao resultado das eleições, porque enquanto a Justiça Eleitoral não atender o pleito das Forças Armadas, pelo menos, eu não tenho a certeza disso. Então nós temos que ter a certeza, visando as próximas eleições, os próximos resultados, porque se o Lula foi eleito com a maioria do povo, dos eleitores, e não é a maioria dos brasileiros, é diferente, porque muitos não foram votar, muitos votaram em branco, enfim. Mas se realmente o Lula foi eleito com a maioria dos eleitores, é a vontade do povo. Borgo, mas vai ser péssimo, vai ser desastroso? Vai, mas se realmente a maioria do povo brasileiro teve essa vontade, o que a gente pode fazer? É democracia, é o sistema que a gente vive. Por isso eu volto a dizer da importância da lisura do resultado das eleições a respeito das urnas eletrônicas. Que as Forças Armadas deixou bem claro que não conseguiu atestar a lisura. Não deu certeza do resultado que realmente foi aquilo que aconteceu. Não sou eu que estou falando. Não adianta me encher as paciências e correr atrás de jornalista, que são as Forças Armadas. Mas você não entende aí que tem dois pontos distintos? Por exemplo, quando a gente fala de uma GLO, de um 142, que necessitaria de um dos poderes provocar
o artigo e tal. Você não entende que a gente está tratando de algo que independe das eleições e do processo? Que a gente está tratando de um poder que está ignorando o que prega a Constituição do ponto de vista da harmonia e independência entre poder